e tive o desafio de falar de Pedro nessa manhã para vocês. E que desafio, né? Porque a história de Pedro é uma história longa. Então eu queria abordar pelo menos 3 momentos da vida de Pedro em que a sua relação com Jesus era improvável, não é? Aquilo que aconteceu com a sua vida era improvável. Mas o nosso Deus é um Deus especialista em tornar coisas improváveis, grandiosas e abençoadoras para a glória dele mesmo. E dessas coisas que ele torna abençoadoras, que ele torna grandiosas, a gente percebe que ele ama fazer isso, não só com coisas, mas principalmente com pessoas. Comigo e com você. A maioria de nós aqui éramos improváveis, mas Deus foi bondoso para conosco. E muitos de vocês que estão aqui hoje nos ouvindo, estão ouvindo pelas redes, são possíveis improváveis. Mas o Deus que trabalhou maravilhosamente na vida do improvável Pedro é o mesmo Deus que vai trabalhar na sua vida, bendito seja o nome do Senhor. É o mesmo Deus. Ele não muda. Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Nós não vamos analisar só Lucas, tá? Vai ter outros textos. Mas primeiro texto, Lucas, capítulo 5. O improvável chamado para o discipulado. O primeiro ponto que eu quero analisar, olhando para Lucas capítulo 5, junto com vocês, é o improvável chamado para o discipulado. Leiam comigo a palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, Simão aí é Pedro, tá? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Bendita seja a palavra do Senhor nosso Deus. Pai bendito, a palavra pertence somente ao Senhor. A palavra pode ser viva somente através do poder e do Espírito do Senhor. A palavra só tem sentido, ó Deus amado, se vier, ó Senhor, como uma graça do Teu Espírito sobre as nossas vidas e os nossos corações. Então que o Teu Espírito Santo passe em cada coração, em cada mente. Me ajude a pregar a Tua palavra. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu não tenho nada a oferecer de mim mesmo, mas eu confio na Tua graça e no poder da Tua palavra. Manifesta, ó Deus amado, o Teu poder
e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. O improvável chamado para o discipulado. Que coisa impressionante. Nesse texto a gente vê algumas pérolas, né? Bem interessantes. Primeiro, Jesus usando um barco de púlpito. Que maravilha. Jesus não era como nós, que precisava de templos suntuosos, né? De púlpitos bonitos. Tudo ele fazia. Uma árvore para ele era um púlpito. Né? Um monte para ele era um púlpito. Onde Jesus chegava, ele dava um jeito de pregar o evangelho, né? Isso é uma lição para nós. Aquele barco se tornou um púlpito porque as multidões estavam ali buscando a sua orientação. Jesus estava no início do ministério e Jesus estava atento a formar o colégio apostólico. Daquelas multidões que ele chamava para salvação, daquelas multidões que ele evangelizava, alguns ali ele já estava separando para ser os seus futuros apóstolos. Mas antes de ser apóstolo, né, antes de ser um pastor, né, antes de ser um missionário, você precisa ser um discípulo de Jesus. Amém? Precisa ser um discípulo de Jesus. Eu quero aproveitar que está gravando, né, e falar para vocês e para todos os que vão ouvir pela internet que essa ideia de apostolado moderno, ela não tem um esteio nas Escrituras Sagradas. Porque se você for observar bem no texto bíblico, a palavra apóstolo significa enviado, em alguns momentos missionário. Os únicos apóstolos que tiveram autoridade apostólica para viver um momento específico, como eles viveram, foram os 12 mais Paulo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa ideia de apóstolo nos dias de hoje, porque apóstolo nos dias de hoje só tem fundamento se tiver a ver com missão. E nós chamamos de missionário, né? Então, se você é um missionário, você de uma certa forma é um apóstolo. Agora, se você quiser ser um apóstolo porque você tem um poder especial, alguma coisa nesse sentido, igual aos apóstolos de Cristo, então isso vai além do que a gente consegue enxergar nas Escrituras. Mas aqui sim, aqui Jesus estava atento, procurando discernir diante de Deus aqueles que iriam ser os seus futuros apóstolos. Inclusive, o texto anterior, o texto que vem antes do capítulo 5, você vai ver Jesus orando, sozinho, buscando solitude, justamente para pedir a Deus clareza a respeito dessas coisas. Toda vez que Jesus ia enfrentar um momento difícil, ou um momento essencial de decisão na sua vida, ele buscava um monte, buscava um lugar sozinho com Deus para que ele pudesse receber luz, receber graça, receber orientação de Deus, né? Isso deixa uma lição para nós aí. Às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa vida, né, do nosso jeito, sem pedir uma orientação ao Senhor. Mas o caminho já foi ensinado pelo Senhor Jesus. Jesus era Deus, Jesus era o ungido de Deus, mas ele fazia o caminho que todo ser humano deve fazer, de buscar a presença do Pai, a face do Pai, de buscar comunicação profunda com o Pai, para discernir as decisões e os momentos mais importantes da sua vida. E aí nós vemos essa relação aqui se desenvolvendo, não é? Pedro já sabia quem era Jesus, Pedro já tinha tido algumas experiências com Jesus. Aqueles discípulos que estavam com Pedro já tinham ouvido falar de Jesus. O texto anterior em Lucas mostra que Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Então não é uma coisa que chegou de repente e eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles já estavam sendo impactados pela presença e por essa pessoa maravilhosa que era Jesus. Assim como muitos de nós, muitas vezes demoramos a nos render a Jesus, demoramos a reconhecer o seu senhorio sobre nossa vida. Somos convidados para a igreja, a gente vem na igreja, o nosso familiar é crente, tem uma boa intenção de nos evangelizar, mas a gente resiste de alguma maneira. E a palavra de Deus nessa manhã vai nesse sentido também de falar para os corações que resistem,
para os corações que não se rendem, para os corações que já viram milagres, que já viram coisas acontecendo, que já viram o poder de Jesus, que já experimentaram ouvir a sua voz, mas ainda assim não se rendem. Jesus está muitas vezes nos chamando, está muitas vezes nos convocando, está muitas vezes atentos e entrando no barco da nossa vida para fazer a diferença. Tomara Deus entre no barco da sua vida de uma vez por todas, meu irmão. Tomara Deus entre no barco da sua vida de uma vez por todas e coloque convicção no seu coração de que Ele tem um chamado para você ser discípulo. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro chamado é para sermos discípulos do Senhor. Ele ensinava as multidões nesse barco, versículo 3. Ele faz algo maravilhoso acontecer. Ele faz algo maravilhoso acontecer. Ele chama Pedro e diz: Pedro, leva o barco para mais fundo um pouco e lança a rede novamente. E vocês sabem que Pedro era um pescador. Não só Pedro, os outros que estavam lá com ele, pescadores experientes, né? Isso é uma afronta, meu irmão. Você trabalhar a noite toda e alguém chegar para você e dizer assim: olha, você vai lá e lança de novo, mas eu lancei 50 vezes durante a noite, não tem condição, né? Mas Jesus muitas vezes ele nos prova assim, né? Fazendo com que a nossa lógica seja humilhada, para que o poder dele seja evidenciado na nossa vida. Você entendeu? A diferença é que todo aquele trabalho que Pedro fazia, que os outros discípulos faziam durante a noite, durante a madrugada, era trabalho focado na própria experiência, sabedoria, habilidade deles. Era um trabalho focado naquilo que eles sabiam fazer, mas Deus queria dar uma lição para eles. E sob a palavra de Jesus Cristo, Pedro foi muito sensível, e ele era uma pessoa extraordinária, porque Pedro era aquele improvável que era extremamente sanguíneo, pisava na bola muitas vezes por conta das suas precipitações, mas muitas vezes também essa característica dele fez ele sair na frente de muitos discípulos e acertar o alvo, entender através dessa sua disposição, desse seu jeito, né? É mais disposto de fazer as coisas, ele entender a vontade de Jesus para a vida dele. Ele fala: mestre, a gente passou a noite toda, mestre, jogando essa rede, a gente passou a noite toda lançando essa rede, mas sob a tua palavra nós iremos fazer novamente. Bendito seja a palavra do Senhor. Ah, pastor, nada dá certo na minha vida. Ah, pastor, faz noites e noites que eu lanço rede. Ah, pastor, a rede é lançada no âmbito da minha família. Ah, pastor, a rede já foi lançada 1000 vezes no âmbito das minhas finanças. Ah, pastor, a rede já foi lançada 1000 vezes no âmbito espiritual. Mas, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Na hora que você prestar atenção às palavras de Jesus e você disser: Senhor, sobre a tua palavra eu lanço a rede novamente, o milagre vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Porque sobre a palavra do Senhor nós podemos ter confiança. Sobre a palavra do Senhor nós podemos ter a nossa fé firmada. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, é fiel e é poderosa. E esse texto é chamado de a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, porque é o produto do poder e do milagre de Deus. Sabe o que é que a gente precisa? Sabe do que é que a gente precisa desesperadamente? Que as vitórias e as ênfases da nossa vida, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, seja produto não do nosso esforço. Quando é produto do nosso esforço, a gente se orgulha. Quando é produto do nosso esforço, a gente fica autossuficiente. Mas a gente precisa que essas nossas grandes vitórias
em todas as áreas da nossa vida, seja produto da graça e do milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi eu, não foi a minha sabedoria, não foi a minha habilidade que me fez prosperar no meu negócio, que fez prosperar o meu casamento, que fez com que os meus filhos andassem no caminho do Senhor. Não foi a minha habilidade, foi o poder e a graça bendita da palavra do Senhor nosso Deus. Bendito seja o seu nome para todo sempre. E é por isso que nós buscamos a palavra, e é por isso que nós buscamos a presença do Senhor, e é por isso que nós buscamos ser os seus discípulos. Outra coisa impressionante que aparece no texto, a postura de um verdadeiro discípulo, versículo 8. Senhor, Pedro dizendo, ele se prostrou aos pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Sou pecador. Irmãos, é impressionante como tem pessoas na igreja de Jesus Cristo hoje na face da terra que não entendem a sua condição diante de Deus. Se você não entende a sua condição diante de Deus, você vai ter dificuldade de se prostrar, de reconhecer a sua grande limitação. A sua limitação é estrutural e é espiritual. A sua limitação não depende do que você acha, do que você quer. A sua limitação, ela foi estabelecida no Éden, quando o homem caiu. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um sequer, Romanos diz. Paulo diz no livro de Romanos, não há um homem sequer que faça o bem. Ou seja, no sentido de se salvar, no sentido de conseguir restabelecer essa ligação com Deus Todo-Poderoso que foi perdida. Então, quando você tem contato com a graça e a glória de Deus, e o favor de Deus na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Mas só existem dois tipos de pecadores na face da terra. Só existem dois tipos de pecadores. Aqueles que são pecadores e que continuam na prática do pecado, e que não reconhecem, que são orgulhosos, e que vão afundando cada vez mais nesse pecado, e nessa estigma que foi lançada sobre a sua própria vida e a sua própria alma, através da queda. Pecadores que não reconhecem, pecadores que não se rendem, pecadores que não contemplam o favor e a graça de Deus, e logo ficam sem experimentar bênçãos profundas, bênçãos gloriosas, bênçãos grandiosas, maravilhas, milagres na sua vida. Muitas vezes você deixa de contemplar simplesmente porque você não se rende. Então esse é o primeiro tipo de pecador. O segundo tipo de pecador é aquele pecador que reconhece, eu sou pecador, não tem jeito. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu seja obediente, eu sinto que existe ainda dentro de mim uma raiz daquele Adão desobediente lá do Éden. Por isso que eu preciso tanto de Jesus. Mesmo assim, eu vou me render a Jesus. Mesmo assim, eu vou adorar a Jesus. Mesmo assim, eu vou obedecer a Jesus. E aí esse pecado é mortificado pelo poder da graça que esse Jesus derrama sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Porque lá na cruz Jesus nos santificou. Porque lá na cruz Jesus nos justificou. Porque lá na cruz Jesus derramou sobre nossa vida toda a graça que nós precisamos para viver na presença dEle. Bendito seja o seu nome para todos sempre. Olha Pedro como era, irmãos. Pedro. Olha que interessante. Inclusive Lucas, só Lucas fala isso, né? Os outros evangelistas falam diferente. Mas Lucas fala assim, ó. Eu acho tremendo isso aqui. Do versículo 10 em diante. Fala de Tiago, de João, né? Filho de Zebedeu, que estavam ali também. Eles eram sócios de Pedro. Disse Jesus a Simão, Pedro mais uma vez, né? Não temas, doravante serás pescador de homens. Veja que o serás está no singular.
Ele está falando para Pedro. Tá? Daqui em diante, Pedro. E outra coisa, está no futuro, aponta para o futuro. Veja que não é o apostolado ainda, mas é o convite, ou seja, eu vou fazer você um pescador de homens. Entendeu, Pedro? Existe um processo, tá? Mas serás pescador de homens. Por isso que a gente precisa ter paciência de enfrentar os processos de Deus, para que a gente chegue onde Deus quer, onde Deus nos chamou a chegar. Existem processos. Nada pode, inclusive na igreja do Senhor, nada pode ser atabalhoadamente feito. Nada pode ser de um dia para o outro. Porque Jesus trabalha com processos. Jesus trabalha com discipulado. Discipulado é vida gerando vida. Mas Jesus fala, serás pescador de homens. Aí olha o versículo 11. O que é? Porque Pedro era um líder nato. Pedro era líder da sua sociedade. Pedro era líder daquelas pessoas que eram seus amigos. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro era alguém fundamental para o desenvolvimento daquilo que ele queria fazer, como sendo o evangelho sendo pregado, o evangelho se espalhando, criar liderança que ele precisava criar para, depois da sua partida, o evangelho continuar sendo difundido. Jesus fala isso para Pedro, mas olha o que os outros discípulos, o que acontece com os outros que estavam com Pedro lá no barco. Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Está no plural. Então Pedro seguiu e os outros discípulos, pela influência de Pedro, seguiram também. Pela influência de Pedro, foram juntos. Pela influência de Pedro, entraram naquela proposta de Jesus abençoadora para a vida deles, mas extremamente desafiadora. Isso vai acontecer de novo para um lado não tão bom, lá no final, na metade da história de Pedro, vamos dizer assim, quando Jesus é crucificado. Então, primeira coisa, o improvável chamado para o discipulado, ele acontece toda hora, em todo momento. Aconteceu na vida de Pedro e acontece nas nossas vidas também. Ponto. Eu já falei aqui várias vezes, mas eu insisto em falar porque é algo muito, muito significativo para mim. Eu tenho uma amiga diaconisa que quando eu cheguei na igreja, a gente conversa sobre isso, né, hoje e dá risada. Ela disse, Fábio, quando você chegou na igreja eu pensei assim, meu Deus, esse aí nem Jesus dá jeito. Né? Então eu era um improvável, meus irmãos. Eu era um improvável. Isso nos ensina a como Jesus vê diferente de nós. Como Jesus vê além do que nós podemos ver. Nós não podemos desprezar nada nem ninguém. Porque Jesus muitas vezes está trabalhando naquela vida, está abençoando aquela vida, está querendo fazer algo através daquela vida e nós não sabemos. Precisamos pedir para Jesus, Senhor, nos faz enxergar como o Senhor enxerga. Porque quem olhava para Pedro não ia achar que Pedro ia se transformar no grande primeiro líder do colégio apostólico. Não ia. Ele era um empresário fracassado, praticamente falando. Empresário fracassado. Você já teve sentimento de fracasso em alguma investida da sua vida? Seja ela financeira, seja ela empresarial, seja ela sentimental. Imagina o sentimento de Pedro. Outra coisa que a gente também aprende nas Escrituras é que os improváveis, eles também falham. Jesus não chama improváveis para ser perfeitos. Jesus chama improváveis, sabendo que eles falham, e muitas vezes falham muito. A única questão é que se você é um improvável que falha, e que falha muito, você vai ter que arcar com as consequências da sua falha. Isso aí Jesus não tira de você. Falhou?
Deus vai continuar te dando graça, mas as consequências da sua falha, você vai ter que arcar com as consequências da sua falha. Então veja que coisa maravilhosa. Em Mateus capítulo 16, a gente vê uma revelação maravilhosa que Jesus faz, e Pedro discerne isso, indo muito além dos outros discípulos. O processo de discipulado está ocorrendo, o processo de transformar improváveis em grandes homens de Deus está ocorrendo. E Jesus, lá no capítulo 16, a partir do versículo 13, ele fala assim para os discípulos: o que é que os homens estão dizendo que eu sou por aí afora? Aí eles se organizam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas, e aí parece que como que numa pegadinha ali, querendo impactar os discípulos, Jesus fala: mas e vocês? É como se os discípulos ainda estivessem confabulando de coisas que os homens estavam dizendo a respeito de Jesus. E Jesus fala: mas e vocês? Como que diz assim: eu não estou muito afim de saber o que é que os homens pensam de mim. Eu preciso saber o que é que vocês pensam de mim. Vocês que são meus discípulos. O que é que vocês pensam de mim? É isso que eu preciso saber. E quando eu estou analisando esse texto, eu vejo um silêncio humano ali, né? É como se um grilinho ficasse fazendo um barulhinho ali na cabeça dos discípulos. Cri, 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 cri. Ninguém teve coragem de falar. Quem é que falou? Pedro. E falou inspirado pelo Espírito de Deus: meus irmãos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque existia um problema sério de esperança messiânica. Se der tempo eu falo para vocês. Problema sério na cabeça dos judeus. Mas Pedro ele acerta no alvo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala algo para ele que é profético: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Ou seja, entender que Jesus é Deus, entender que Jesus é o Cristo, entender que Jesus é o Salvador, é coisa que só acontece na sua mente porque o Espírito de Deus invadiu a tua vida, trouxe luz à tua mente, para que essa convicção tomasse conta da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E quando essa convicção toma conta da sua vida, ela passa a dirigir a sua vida. Mas isso não impede de você cometer falhas. Bem-aventurado és, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra será edificada a minha igreja. A pedra era o próprio Jesus, não era Pedro, tá? E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Promessa do Senhor da nossa vida. A igreja tem vivido na terra durante 2000 anos e nós temos visto a igreja triunfar, porque Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Promessa bendita, promessa poderosa. Olha que experiência de Pedro. Mas Pedro também no capítulo 14, versículo 31, teve a sua fé reprovada. Pedro também foi aquele que, quando Jesus começa a falar da sua partida, ele tenta persuadir Jesus que ele não deveria partir, que ele não deveria falar de cruz, que ele não deveria morrer, e ele é duramente repreendido por Jesus, Jesus dizendo assim para ele: para trás de mim, Satanás, porque eu não cogito das coisas de homens, eu cogito das coisas de Deus. Então é esse Pedro que falha, mas não permite que as falhas definam o sentido da sua vida, definam o rumo último da sua existência. Meus amados irmãos, as nossas lamúrias, as nossas falhas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente puder enfrentar nessa vida,
de difícil não pode definir a nossa vida, porque se nós somos crentes, a nossa vida já foi definida de uma vez por todas lá na cruz do Calvário. Está consumado. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação é o preço pago por nossa vida, que nos dá um sinal de vitória que nada nesse mundo nem ninguém pode tirar. Nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o crente vence. O crente, mesmo sofrendo, ele vence, porque sua esperança não está baseada nas coisas dessa vida. A sua esperança está na eternidade, reinando junto com Jesus. E aí, a história vai se desenvolvendo, a história vai se desenrolando. E esses discípulos que são improváveis entram numa situação muito complicada, porque a esperança messiânica que eu citei para vocês, eu vou tentar resumir, era justamente o seguinte: para o judeu, o Messias ele tinha que ser um homem espiritual, vencedor, poderoso, mas ele tinha também que ser um líder político. Inclusive o judeu ortodoxo espera até hoje, né? Só você estudar um pouco e você vai ver. Jesus não é o Messias para eles. E naquela época mais do que tudo, foi por isso que João Batista titubeou na prisão. João Batista mandou os discípulos ir perguntar para Jesus, né? Mateus capítulo 11. Pergunta lá para ele se é ele mesmo ou a gente tem que esperar o outro. A resposta de Jesus: vai lá e fala para João. Os cegos estão voltando a enxergar, os coxos estão voltando a andar, o evangelho está sendo pregado aos pobres, e bem-aventurado é todo aquele que não acha em mim motivo de tropeço. E dali a alguns dias, João teve a sua cabeça decepada. Porque a esperança messiânica no coração do bom judeu era que o líder político iria livrar eles das mãos de Roma. Não somente das questões espirituais, mas das políticas também. Eu não podia deixar de fazer essa provocação. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo aqui na internet, que nossa esperança nunca pode estar num líder político. Tá? Nós temos nossas opções políticas, isso é natural e é bom que seja assim, que a gente seja resolvido politicamente. Mas todas as vezes na história da igreja, que a igreja decidiu caminhar sob a tutela de um líder político, ou se envolver em estrutura política de governo, a igreja caiu, a igreja sofreu, a igreja deu mau testemunho. Então não importa se é Bolsonaro, Lula, né? O habitante lá da lua que foram atrás agora, não importa, a nossa esperança não está em líderes políticos, a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador para todo sempre. Somente nele está a nossa esperança. Somente nele está a nossa confiança. Somente ele é impecável. Você pode ter confiança de que ele não vai te decepcionar. Dos homens, a gente não pode ter essa esperança. Aí, quando vai chegando perto da cruz, os discípulos nessa esperança, mas o nosso líder não podia estar preso assim, não podia estar sofrendo assim, não podia ir para a cruz. Então, parece que não é, né? Parece que não é. Aí o pessoal pensa, mas por que Judas fez aquilo? Justamente porque Judas era um dos que tinham o maior foco na esperança messiânica. O Augusto Cury faz uma análise em um dos livros dele que Judas era o mais inteligente de todos os discípulos. Por isso que foi escolhido para ser tesoureiro. Então, a cabeça do cara funcionava a 1000. E ele olha todas as promessas e a esperança e fala, não, mas não pode. O nosso líder tem que ser o cara que vai derrubar Roma. Ele está indo para a cruz. E aí, sabe de uma coisa? 30 moedas de prata já é suficiente. Depois, quando ele vê o que fez, né, o seu remorso, a sua falta de arrependimento, o leva para a condenação. Por opção dele.
por opção dele. Ele podia se arrepender. Ele foi escolhido para ser apóstolo. Ele sentou com Jesus, ele viveu com Jesus, ele experimentou os milagres de Jesus. Ele viveu essa fé salvadora, mas depois ele abandonou. Então, para nós pentecostais, o pessoal que vive aí querendo ser especialista em teologia, eles acham isso um absurdo, mas nós não. E há total aparato bíblico para isso. Nós entendemos que a fé salvadora é poderosa, é grandiosa. A eleição de Deus está baseada em Jesus e na igreja. Você não é eleito para ser um especialzinho de Deus. Você é eleito para estar em Cristo e para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A eleição é corporativa. Enquanto você estiver em Cristo, enquanto você for igreja de Jesus Cristo, você é um eleito de Deus. Mas isso é outro assunto, né? Aí tudo bem, os discípulos começaram a se afastar. E aí acontece o que vocês sabem que aconteceu com Pedro. Jesus avisou para ele, capítulo 14 de Mateus: Pedro, cuidado, vai começar uma perseguição, vai ser difícil. E Pedro: não, Senhor, mas que é isso? Nós iremos contigo até o fim. Nós iremos contigo até o fim. Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você vai me negar 3 vezes, ainda essa noite, ainda esse dia. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Senhor, contigo eu irei até a morte. Até a morte eu irei contigo. E o texto diz, lá no capítulo 14, o texto diz que o discípulo disse, a liderança de Pedro novamente. Eles esperavam Pedro falar. Aí os discípulos disseram a mesma coisa. Os discípulos disseram a mesma coisa. E Pedro nega. E há aquela situação toda de conflito espiritual. Jesus é preso, todo mundo o abandona. Jesus vai... pastor, mas nem todo mundo abandonou não. O João estava por ali, mas a ideia do discipulado era você ir realmente como eles disseram. Não, nós estamos com você, então agora nós estamos até o fim. Se for para a cruz, a gente vai para a cruz também. Se for para a morte, a gente vai para a morte também. Que ficou um pouco mais de longe ali, preparado para debandar, João junto com cuidando de Maria. Mas o resto dos discípulos sumiram. Pedro sumiu. E Jesus foi crucificado. E a crise naquele colégio apostólico foi gigantesca. E agora? Vamos voltar a ser improváveis novamente. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia. Vamos esquecer essa coisa toda. Uma crise terrível, como acontece em nós, nas agruras da nossa vida. Mas Jesus, meus amados irmãos, Ele não está submetido a nenhuma crise que assole a nossa vida. Jesus tem compromisso com as suas promessas e com o seu plano santo. Jesus tem compromisso com aquilo que Ele fala, que Ele diz e que Ele mostra para o seu povo. Abra agora no Evangelho de João, capítulo 21. E esses homens entram em uma situação de desesperança terrível. Nós somos improváveis. Nós vamos voltar para o limbo de ser improvável, de ser esquecido nesse mundo. E Jesus, mais uma vez, faz algo surpreendente na vida deles. Capítulo 21 de João. Depois disto, tornou Jesus, ele já tinha ressuscitado, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Olha lá a liderança de Pedro, agora para o mal, agora para a desesperança. Ele que tomava a iniciativa mais uma vez. Vou pescar. Disseram os outros: também vamos. Vou voltar para o meu trabalho secular. Disseram os outros: também vamos. Vou dar conta de fazer aquilo que eu sei fazer, esquecer esse negócio de pregar o evangelho. Disseram os outros: também vamos. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam,
Mais uma vez, a pesca maravilhosa, irmãos. Lembra-se repetindo, lá do capítulo 5 de Lucas. Nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Louvado seja Deus que Jesus está na praia da nossa vida, meus irmãos. Jesus aparece na praia da nossa existência. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele, por conta da luta, por conta da dor, por conta da desesperança. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam eles: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Mais uma vez, palavra bendita e maravilhosa do Senhor. Palavra de esperança, palavra de milagre, palavra de acontecimento, palavra de verdade. Palavra que vem contra todas as outras opções que não estão dando certo. Mas quando Jesus lança a sua palavra, o milagre tem que acontecer na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Se Jesus lançar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã, essa palavra vai ter que acontecer, porque é palavra de Deus, é verdade de Deus, é palavra da verdade, é palavra de poder, é a palavra de Jesus, nosso Senhor. Abrace a palavra, ame a palavra de Deus. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, aquele discípulo a quem Jesus amava era João, tá? Disse a Pedro: é o Senhor! Veja a exclamação no texto: é o Senhor, Pedro! Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Olha o desespero de Pedro, né? Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando as redes com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, né? Seriam 96 metros aproximadamente. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que vocês apanharam. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia o que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então esses improváveis que falham, esses improváveis que muitas vezes não conseguem acertar o alvo do jeito que deveria ser acertado, eles continuam a ser amados por Jesus. Eles continuam a ser agraciados por Jesus. Jesus continua tendo o prazer de sentar com eles. Você entendeu isso, meu querido? Que não importa qual seja a nossa limitação, Jesus continua tendo o prazer de sentar conosco. Jesus continua tendo o prazer de se alimentar conosco. Jesus continua tendo o prazer de ter comunhão conosco. Jesus não desiste dos seus projetos em nossa vida. Se eles não acontecerem é porque fomos nós que desistimos, fomos nós que rejeitamos, fomos nós que resistimos à graça do Senhor, não Ele. Ele derrama a graça a todo momento, Ele vai além a todo momento, Ele está a todo momento disponível a fazer com que a gente experimente a graça, o poder e a misericórdia dEle. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Um dos textos mais profundos do Novo Testamento vem depois, que é o texto da conversa de Jesus com Pedro, né? Como Pedro era o líder, pastor. Então o líder, deixa eu confrontar ele aqui de uma maneira especial. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Veja que é como que você... Deixa o restante aqui que já está resolvido com eles, mas tem uma coisa que eu preciso resolver com você. Tem uma coisa que agora é entre mim e você. Entendeu? Porque a responsabilidade do líder é maior, não é? É maior. Minha concepção de líder que lança por terra toda essa loucura que acontece hoje em dia de profeta, apóstolo, ungido, arcanjo, essa coisa toda. O líder, o pastor,
Acima de tudo, ele é um crente igual a todos nós. Uma pessoa igual a todos nós. Um chamado igual a todos nós. Primeiro para ser crente, para ser discípulo. Mas ele recebeu de Deus, através dos dons e da graça que Deus derramou sobre a vida dele, uma responsabilidade de liderança. Foi Deus quem fez isso. E quando Deus faz isso, essa pessoa primeiro ela se conscientiza da responsabilidade que é isso. Tiago fala isso na sua carta, capítulo 3, não querei muito de vós ser mestres, porque o mestre prestará maior conta. Mestre ali é pastor, é líder. Você entendeu? Você vai prestar uma conta maior, você vai ter uma cobrança maior. A igreja entendendo isso, a igreja reconhece a liderança do pastor. A igreja se submete à liderança do pastor. A igreja entende que esse pastor tem uma responsabilidade gigante diante de Deus e tem a graça de Deus na vida dele. E a igreja coopera com o trabalho desse pastor e desse líder. E aí, irmãos, a submissão é por amor, é por obediência, entendeu? É pela fé mútua, é pela verdade do evangelho. Nenhum líder, pastor, que venha tentar te forçar a obedecer ou a se submeter a qualquer coisa que não esteja em conformidade com o evangelho, rejeite. Rejeite. Porque isso não vem de Jesus e nem vem de Deus. E essa pessoa não é melhor do que você em nada, absolutamente. Porque tem um nome disso, daquilo ou daquilo outro. Muitas vezes peca mais do que você. Agora, a liderança linda é aquela liderança que se submete por amor. Que vê Jesus na vida dos seus líderes. Que vê graça, que vê o poder de Deus. E fala, meu pastor, eu vou andar com o Senhor. Porque Jesus está com o Senhor. E eu vou andar com o Senhor. E eu sei que no dia que o Senhor, no dia que você, líder, homem, mulher, seja o que for, fizer alguma coisa que não está em conformidade com a vontade do Senhor, Ele vai te chamar para essa conversa. O próprio Senhor vai tratar com você. O próprio Senhor vai tratar de lidar com os seus verdadeiros líderes e com os seus verdadeiros pastores. Amém? Então o diálogo é esse. Deixa eu ver meu tempo, irmãos. Eu perco tempo. Se deixar... Pronto, está acabando já. O diálogo é esse. Depois de terem comido, perguntou Jesus, versículo 15, né? Em diante. Perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse tu sabes que eu te amo é a palavra grega fileó, que é amor de amigo. Olha que interessante. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mais uma vez, amor, fileó, amor de amigo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E quando Jesus pergunta, tu me amas, né? Jesus usa o verbo grego, agapao, que vem de ágape, né? Amor sacrificial. Aí Pedro responde, sabes que eu te amo com amor de amigo. Mais ou menos assim, eu vacilei, né? Não tem mais como eu dizer que eu te amo com amor sacrificial. E Jesus está perguntando, tu me amas com amor ágape? Agapasme, Pedro? Agapasme, Petros? E Pedro responde, Senhor, Kyrios, tu sabes que eu fileoste, que eu te amo com amor de amigo. Veja o tratamento de Deus. Aí no versículo 17, pela terceira vez, quantas vezes Pedro negou Jesus? Aí Jesus faz o trabalho inverso. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me agapasme? Tu me amas com amor sacrificial? Pedro entristeceu-se, entendeu todo aquele processo de restauração. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez,
tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, a desnudação da alma, irmãos, o reconhecimento, né, diante de Deus, de tudo que a gente precisa reconhecer, mas ao mesmo tempo, a verdade que está lá no íntimo do nosso coração, que a gente ama Jesus. Respondeu-lhe Pedro: Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te agapaô, não é mais fileô, é agapaô, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu ainda acredito em você. Você ainda é a mesma pessoa diante de mim. As minhas promessas e os meus planos não serão frustrados. A graça que eu dispensei sobre a sua vida no processo de discipulado vai gerar frutos. Você vai cumprir com a vontade de nosso Pai, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus renova isso no nosso coração nessa manhã, meus amados irmãos. Senhor, está tão difícil. Eu já errei, eu já tentei. Às vezes o erro não é meu, o erro é de alguém que eu amo tanto, que dá vontade até de desistir. Jesus te chama nessa manhã e fala no íntimo do seu coração: apacenta as minhas ovelhas. Faz aquilo que eu te chamei para fazer. O meu compromisso contigo continua sendo o mesmo. As minhas promessas benditas sobre a sua vida continuam sendo as mesmas. Exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Renove o seu coração diante de Deus, meu irmão, nessa manhã. Renove a sua vida diante de Deus nessa manhã. Ele é o mesmo Deus e Ele não muda nunca. Tudo aquilo que Ele falou para você, se você conseguir ouvir a voz dEle e confiar nas suas promessas benditas, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Eu quero encerrar mostrando para vocês o desenrolar desse tratamento. Aqui no texto Jesus continua dizendo assim, ó: Pedro, mais uma vez, viu? O apóstolo daquela época, eles tiveram peculiaridades que não existem hoje, porque todos eles morreram de maneira cruel, foram assassinados. Somente João que não foi assassinado, por graça de Deus, mas todos os outros apóstolos foram assassinados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo pelo imperador Nero na década de 60, aproximadamente depois de Cristo. Dali a alguns anos, Paulo também foi morto e assassinado pelo mesmo imperador Nero. A história diz que Pedro, quando foi ser crucificado, ele diz: olha, eu não sou digno de ser morto. Olha, o cara que estava negando lá na cruz, mas agora ele inverte mais uma vez a realidade. Ele fala, dessa vez não, dessa vez eu vou ser fiel ao meu Senhor até o fim. Você entendeu, meu irmão, que você precisa ser fiel até o fim? Esse é o significado mais profundo de ser crente, ser fiel até o fim. Apocalipse clama aos nossos ouvidos: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Não, eu não sou digno de ser morto igual ao meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque crucificado daquele jeito foi somente Ele, Ele é único, eu não sou igual a Ele. Me crucifica de cabeça para baixo. E ali eles mataram o grande apóstolo Pedro. Mas esse homem cheio de improbabilidades, eu quero mostrar para vocês que no início do colégio apostólico, na descida do Espírito Santo, tudo aquilo que Jesus dedicou-se tanto para gerar na vida de Pedro começa a fazer efeito. Porque a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa, né? A gente não consegue concordar com isso, não existe essa sucessão papal. Mas a verdade habita em que Pedro foi o primeiro líder. Inclusive, dali a alguns anos, você vê que a liderança parece que ela passa a ser exercida por Tiago.
filho do Senhor, porque ele foi pastor da primeira igreja de Jerusalém. Então não cabe essa ideia de primeiro papa. Mas no início da pregação do colégio apostólico, Pedro era o líder. Você vai ver Filipe no evangelizar, as pessoas se convertendo, ele voltando para chamar Pedro. Pedro, vamos lá, você precisa ratificar isso aqui, porque ele era o líder. Você vê a descida do Espírito Santo acontecendo, algo tremendo acontecendo, trazendo o poder de Deus, o cumprimento da promessa de Joel. Pedro fala que é o cumprimento da promessa de Joel, em Atos capítulo 2. E quem é que eles chamam para explicar essa situação? Pedro! Pedro, vem aqui! Explica para nós o que é isso! Pedro fala, isso é a promessa que foi enviada do Pai! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Creia nessa promessa, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receberás o dom do Espírito Santo sobre a vossa vida. Essa é a promessa para vós e para todos aqueles que hão de vir, a salvação bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dom do Espírito Santo. Meu Deus, meu tempo acabou. Ai, irmãos, a gente está se distanciando às vezes, a gente precisa ter muito cuidado com as Escrituras. A gente acredita, irmãos, a nossa tradição não tem somente 100 anos, viu? 120 anos. Completou semana passada o pentecostalismo, né? 120 anos. Ah, não, porque o pentecostalismo não é uma tradição, só tem 120 anos. Não, senhor. Nós somos um movimento que explodiu na Azusa há 120 anos atrás por conta da ênfase nos dons espirituais e no batismo com o Espírito Santo. Mas o movimento de renovação, o movimento de poder, o movimento de busca vem muito antes disso. Vem no próprio movimento de John Wesley. Vem antes de John Wesley, com as grandes experiências e os movimentos de avivamento que eram subjugados pelas igrejas tradicionais da época. Eram tratados como heréticos, eram tratados como espúrios, eram tratados como heresia, eram tratados como tudo que você possa imaginar de mais terrível na vida. Lá no começo, Shimada, quando Seymour, Parham e os primeiros grandes pentecostais começaram o movimento, as igrejas tradicionais nos tratavam como o último vômito de Satanás. Chamava o pentecostalismo de último vômito de Satanás. Olha o que é que os homens fazem. Olha o que é que a religiosidade faz. Mas olha que coisa impressionante, irmãos. Esses que eram tidos como o último vômito de Satanás, eles se tornaram aqueles que incendiaram o mundo pelo poder e pela pregação do Evangelho. Somos mais de 600 milhões de crentes no mundo. Somos a tradição que mais cresce no mundo todo. Por quê? Porque nós somos feitos de improváveis. Os improváveis lá no começo do movimento foram os negros. Os improváveis lá, Seymour, para estudar teologia, ele tinha que ficar fora da sala de aula. Parham chegou para Seymour e disse assim, Seymour, eu não posso te colocar dentro da sala de aula porque ela só tem branco, eles vão te massacrar, mas eu vou deixar a porta aberta e lá do corredor você consegue assistir a aula. Olha, Lucas, eu e você não podia estudar teologia. Quem abriu as portas para isso foi o pentecostalismo. Mulher não podia falar na igreja, mulher não podia pregar na igreja, mulher não podia fazer nada na igreja. Quem abriu as portas para essa experiência feminina, até de liderança, não em todas as áreas, mas até de liderança na igreja, foram os improváveis pentecostais, inflamados por essa mensagem de Atos 2, que o Espírito Santo de Deus vem sobre nossa vida e nos capacita com poder a pregar o Evangelho. Receberás o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo pregado pelo apóstolo Paulo se refere à salvação.
Mas o dom do Espírito Santo pregado por Pedro se refere a poder para testemunhar o Evangelho. Poder para dizer, eu era um improvável, eu era perdido, eu não era para estar mais aqui falando para vocês. Quantos de nós podemos dizer isso? Acho que 80%, no mínimo 80% dos meus amigos de adolescência morreram assassinados por conta de droga, por conta de briga de gangues, lá no interior da Paraíba, melhor, na capital da Paraíba, por conta de todo tipo de coisa errada que você possa imaginar. Chegava a notícia, Fábio, fulano morreu. Um dia eu estava dormindo, e um dos companheiros que andava comigo quase todos os dias foi assassinado na esquina de casa. A minha mãe, Fábio, mataram fulano. Aí quase que eu morria também, né? Porque eu estava dormindo, irmão. Eu digo, pelo amor de Deus, quer me matar também? Aí, agoniado, me levantei, o coração parece que ia sair pela boca, e tinham atirado na cabeça daquela pessoa que eu passei o dia com ele. Tinha tomado cachaça com ele de manhã. Experimentei droga a primeira vez na minha vida através dele. E muitos outros, que a gente não sabe explicar o porquê. E mais uma vez, talvez pela própria decisão deles, partiram tragicamente. E eu era mais um improvável. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus se manifestou salvador à minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje eu estou pregando aqui para você, meu irmão. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Seja um improvável, convicto. Em nome de Jesus Cristo, saia daqui nessa noite, ou nessa manhã, saia daqui nessa manhã com a convicção no seu coração que você precisa ser um improvável, que testemunha desse poder de Deus na sua vida, que recebeu o dom do Espírito Santo e que busca esse dom do Espírito Santo, e que toda oportunidade que tiver, você vai fazer todos entenderem essa graça e esse poder que Deus derramou sobre a sua vida. Para os homens, você era um improvável. Para Deus, você é um campeão. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.